Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham nesse estudo online do grupo Sueli Caldas Schubert. Nós saudamos a todos com grande alegria, para que hoje possamos dar continuidade ao estudo da obra Tramas do Destino, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, através do espírito do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Hoje nós contamos com a presença dos queridos irmãos Tânia e João, que irão nos trazer o aprofundamento deste capítulo 27, que nós abordaremos no dia de hoje. Então, antes de darmos início ao resumo e aos aprofundamentos, convidamos a todos para que nos unamos em oração. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade superior, benfeitores espirituais deste grupo de estudos, desta família que se reúne nos 4 cantos do mundo através da internet. A nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite mais uma vez. E o pedido para que os nossos amigos espirituais nos abracem a todos, nos consolem, nos auxiliem no entendimento das verdades trazidas pelo nosso querido benfeitor Filomeno de Miranda, nestas páginas luminosas, e que possamos, Senhor Jesus, ao término deste estudo de hoje, nos sentirmos mais revigorados, fortalecidos, animados. Que o seu amor e a sua paz permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, como nós já havíamos mencionado, vamos estudar o capítulo 27, intitulado Caridade, Discrição e Devotamento ao Bem. Neste capítulo, o benfeitor vai nos trazendo revelações a respeito dos relacionamentos do passado que reúnem novamente os mesmos personagens agora nesta reencarnação. E aí ele então começa dizendo que o Cristo pairava naquele grupo de almas afeiçoadas ao Evangelho e que todos provinham de experiências aflitivas em que temperaram o ânimo nos altos fornos dos testemunhos bem vividos, compreendendo desse modo as reais finalidades da reencarnação. Na família Ferguson, o sofrimento abriu as áreas de semeação, em que o arado das expiações e das provações sulcou a terra adusta para a sementeira divina do Evangelho da vida. O Senhor Rafael, realmente vitorioso sobre si mesmo, guardava na face e no corpo os sinais e as mutilações das batalhas ásperas que tivera de travar para reencontrar-se. A forja de alta temperatura da hanseníase e o ácido das perturbações na consciência pejada de culpas modificaram-lhe a estrutura brutal do temperamento férreo, em cujo esforço soube aplicar as reservas de energia para os ingentes labores autoiluminativos. Quando o homem mau se decide à bondade, é ardente na recuperação do tempo mal baratado e na redenção de si mesmo. Tudo investe e nada teme, até o encontro marcado com a consciência liberada. Com as conquistas realizadas no período de internação hospitalar, nosso amigo iniciava a produção do bem real em si mesmo. Não fora sua estada em Dax, na França, em que malograra malfadado. Antes de envergar o corpo de Georges, estivera como governante mais arbitrário, decidindo destinos na velha fortaleza de que se destacava,
ainda sobranceira dominadora sobre a cidade. Volver aos mesmos sítios a fim de recuperar-se, e não o conseguiu, agravando mais ainda as responsabilidades em face dos novos delitos. E aí o benfeitor destaca: não se impõe uma sobrecarga difícil de conduzida ou insuportável, porque o amor jamais pune em todo e qualquer cometimento educativo. Em diversas circunstâncias, Dona Adelaide e o venerando Natércio conduziam Rafael aos sítios de desditas nas baixas esferas espirituais, onde padeciam cômpares de antigas loucuras que não despertaram para as realidades da vida e careciam de socorro. Vítimas das circunstâncias, apresentavam-se enlouquecidos pelo ódio que os comburia, dementados pela monoideia da vingança, em deformidades perispirituais estarrecedoras, como decorrência das próprias construções mentais a que se permitiam, e sustentavam a preço de desgraça incessante. O antigo senhor da fortaleza sombria atemorizava-se, formulando projetos sob a inspiração do Cristo, com olhos postos no futuro. Do passado, acompanhava-o Dona Artemis, que lhe foi esposa fiel durante as mais arbitrárias imposições da selvageria de que era objeto, e perseverava constante, procurando atenuar os males que perpetrava, como Cirineia bondosa, junto aos infelizes, e por eles intercessora, quando a cidade pertencia ao viscondado de Bearn, nos idos do século XIV, tempo em que a fortaleza foi levantada. A dor sublimada içara a luz, enquanto o desnaturado consorte mergulhava no abismo, donde se ofereceu para erguê-lo na atual reencarnação, nele colocando pelas mãos de Cândido, uma das suas antigas vítimas, a mensagem libertadora de Jesus pela revelação espírita. É da lei que a vítima socorra o agressor, porque a claridade mergulha no fosso para clareá-lo, e o auxílio sempre é proporcionado por quem se encontra em posição melhor e mais feliz. Cândido, à época, sofrera-lhe rude perseguição, que resultou na morte impiedosa que lhe foi infligida. De formação social humilde, não agasalhou as labaredas do desejo da vingança, liberando-se, por sua vez, da insânia passada em hostes bárbaras, quando da invasão da Europa. Progredindo, emulado pelo amor, não tivera dificuldade de aceitar a revelação espírita que lhe chegou à alma no santuário do lar humilde, onde recebeu a formosa formação oral para o atual compromisso. Ao ensejo dos sacrifícios de Artemis em Dax, no passado medieval, Ermelinda foi sua irmã dedicada, que a substituiu pelo matrimônio imposto pelo cunhado após a sua desencarnação, também sucumbindo sob os maus tratos e imposições do caprichoso e infeliz esposo poucos anos depois. Renasceu para ajudar, vinculando-se pela consanguinidade ao verdugo e volvendo a ser a irmã incomparável da cunhada. A programática dos mapeamentos reencarnatórios examina os antecedentes e as possibilidades ajustáveis para os mistérios elevados, quando estão em jogo tentames relevantes de grupos espirituais em processo redentor. O senhor Rafael receava aparecer no centro, explicando que temia ferir a sensibilidade do próximo e expor os familiares a sofrimentos, porque nele se viam as marcas da hanseníase. E aí, então, ele gostaria de poupar os seus familiares as humilhações desnecessárias. Apesar das explicações honestas que fundamentava em zelo por todos,
a esposa e a cunhada demoveram-no após ouvirem a sempre carinhosa e devotada Epifânia, que disse: esta é a casa de Jesus, onde os filhos do Calvário, que somos quase todos, encontramos alento e amparo. Se aqui não viermos, para onde vamos? Que se não constranja o querido irmão Rafael e venha ajudar-nos. Dando uma dose de humor oportuno, ela conclui: sem dúvida, não nos encontramos num salão social, em que a beleza do corpo desfila, pois não? Nossa disputa assume relevo mais expressivo, a aquisição da beleza da alma. Sem maiores esforços, então ele passa a frequentar o núcleo, vencendo o constrangimento inicial e reencontrando a naturalidade. E todos se esforçaram muito para que o pudessem auxiliar, o recepcionar, o acolher. No Francisco Xavier, as atividades edificantes não facultavam tempo à ociosidade, e nos estudos doutrinários exprobravam-se com veemência o descrimes morais, as frivolidades, arregimentando os servidores para as ações do autoburilamento, base para os empreendimentos de qualquer natureza superior. A mediunidade de Ermelinda desdobrava-se consoladora no ministério desobsessivo a que se entregava a alma feliz. Concomitantemente, ela atuava nos passes em dias próprios ao lado de Dona Artemis, que ganhou a alcunha delicada de Irmã Doçura pela forma carinhosa com que recebia a todos. E aí, então, seu Rafael sentia saudades daqueles irmãos seus que ficaram na colônia de rancenianos, e ele temia que, ante a sua ausência, o clube do otimismo viesse a ser extinguido. Então, ele fala com o doutor Armando Passo sobre a sua vontade de ir ajudar 2 dias por semana aquele grupo do otimismo. E o médico, claro, fica muito feliz e se dispõe para que pudesse mandar um carro que o ajudasse na locomoção. Então, ele passou a frequentar novamente, mas agora como alguém que auxilia aqueles que lá estão, 2 vezes por semana, pela manhã e voltando ao entardecer. E aí, então, finaliza o capítulo nos trazendo Filomeno de Miranda. Desde então, nos 2 dias, dentre os que não trabalhava no Francisco Xavier, o ex-leproso da alma adentrava-se pela colônia de agonia para ajudar. Em nome de Jesus, retribuindo em parcelas de amor quanto recebera em bênçãos eternas de felicidade. Então, agora nós passamos a palavra para a nossa querida irmã Tânia, que iniciará os aprofundamentos. Seja bem-vinda, Tânia. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão conectados conosco para mais este encontro com esta obra fantástica apresentada por Manuel Filomeno de Miranda. Agradeço a você, Gisele, por ter trazido de forma tão suave o resumo deste capítulo, e a João, que vamos dividir aqui hoje os aprofundamentos. Eu pensei sempre quando me é destinado este aprofundamento ou essa participação no livro, eu fico a pensar no que poderia estar trazendo que já não apresentamos em conteúdos anteriores, seja dessa obra, seja das obras que já estudamos anteriormente. E eu fico sempre com esta interrogação a respeito daquilo que vamos levar e que, mesmo que já tenha sido apresentado, a forma como nós abordamos, ela não é a mesma. E o que foi que eu pensei para a noite de hoje? Falar um pouco a respeito da reencarnação com uma abordagem mais relativa a este propósito,
ao reconhecimento da nossa função aqui na Terra. Então, vamos estar trazendo um pouco a respeito da reencarnação. E para isso, nós precisamos entender que a reencarnação é um conceito-chave que é apresentado pela doutrina dos espíritos, que vai nos ajudar ao entendimento a respeito da lei divina. Então, entender a importância da reencarnação para que nós possamos explicar uma série de questões, a princípio da própria justiça divina, a diversidade dos destinos, onde se dá o processo evolutivo no qual todos nós estamos mergulhados. E aí, quando nós buscamos a questão 138 de O Livro dos Espíritos, cujo tópico ele é destinado à encarnação dos espíritos, nós encontramos um questionamento de Allan Kardec aos benfeitores que ele vai indagar se tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio eles seguiram o caminho do bem. E o que os benfeitores vão estar respondendo para nós? Que todos fomos criados simples e ignorantes. Este conhecimento todos nós já temos. E nesta criação, nós vamos nos instruir nas lutas e nas tribulações da vida no corpo. E se Deus é justo, ele não poderia, na sua justiça, fazer com que uns fossem felizes e outros não, sem fadigas, sem trabalhos e, consequentemente, sem o mérito para poder estar vivenciando a felicidade. Então, nesta resposta que os benfeitores nos apresentam, nós podemos compreender que todos nós, na criação, partimos do mesmo ponto, que é a simplicidade e a ignorância. E vamos sair deste lugar conforme tenham sido as nossas escolhas, a maneira como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. E tudo isso vai se construindo ao longo das sucessivas reencarnações e todas são direcionadas ao mesmo destino, que é a plenitude. Aí nós buscamos, através da psicografia de Marco Prisco, pelo nosso querido Divaldo Franco, ele vai dizer que a existência terrestre ela tem por finalidade desenvolver em nós dois aspectos, a inteligência e a moralidade. Quando nós pensamos no aspecto da inteligência, é algo que é muito mais prático a busca individual. Aqueles que apresentam maior disposição investem mais nesta busca. Mas quando nós pensamos no aspecto moral, este é um investimento que muitas vezes nós declinamos quando nos deparamos com os diversos obstáculos que vão surgindo em nossa caminhada. Mas nós sabemos que tanto a inteligência quanto a moralidade, elas estão íncitas, adormecidas no nosso ser. Então, toda a nossa existência, ela tem propósitos que devem ser buscados individualmente. Por isso, a importância de aproveitamento do nosso tempo, aquilo que nos foi destinado em nosso processo evolutivo, que agora se dá nesta presente existência. E aí, Marco Prisco também vai falar nesta mensagem que a Terra é uma escola de bênçãos que vai nos capacitando constantemente a este processo evolutivo, mas que para que nós possamos atingir aquele patamar mais alto, nós precisamos subir
cada degrau dessa escada. Quando nós lemos a respeito desta escola de bênçãos, nós nos recordamos que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela também vai dizer que o lar é um celeiro de bênçãos. Então, no lar, nós encontramos este celeiro e nós temos que a Terra é esta escola, ou seja, tanto o lar quanto a existência nossa no planeta está nos oferecendo esta possibilidade de estarmos refazendo os nossos caminhos, mas que precisamos estar atentos. Qual é mesmo a nossa meta? Quais são mesmos os nossos propósitos, aquilo que estamos estabelecendo quase que a todo instante como meta a atingir, para que de fato possamos atender ao programa que foi estabelecido para nós. Então, nós renascemos para poder tornar o objetivo existencial significativo. Então, nós temos que perseguir esta meta, aquilo que foi estabelecido para cada um de nós. E é o que Filomeno ele vai destacar na primeira página deste capítulo, sobre a compreensão das reais necessidades, finalidades da reencarnação, que aquele grupo familiar, a família que está sendo apresentada nesta narrativa, o senhor Rafael, a dona Artemis, Ermelinda, os filhos do casal, enfim, cada um precisa descobrir o seu propósito e tornar este objetivo que vamos perseguir significativo na sua existência. Então, este comentário de Miranda no início do capítulo, ele vai nos alertar sobre esta compreensão que precisamos ter a respeito de estarmos aqui para mais uma experiência e estarmos constantemente fazendo uma indagação a nós mesmos a respeito deste propósito. Por que, de fato, nós estamos aqui inseridos naquele contexto familiar, talvez em um contexto onde alguns desses membros sejam mais difíceis, outros facilitam o nosso processo. E aí, quando nós buscamos o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro da série evangélica apresentada por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, nós temos um capítulo que é o de número 108, que é intitulado Reencarnação. E Emmanuel está extraindo do evangelista Mateus, capítulo 18, item 8, a seguinte narrativa de Jesus, que é conhecida nossa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Aí abre uma pausa e continua. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo do eterno, no fogo eterno. E aí a primeira compreensão que vamos estar extraindo desta análise de fala de Jesus é que temos a certeza de que não passa pela cabeça do mestre esta conotação de mutilação, cortar, atirar, para que não sejamos lançados no fogo eterno. A orientação que ele deu não vai neste sentido. É necessário que nós tenhamos uma compreensão mais abrangente e, a partir daí, possamos entender o funcionamento do processo evolutivo e destes mecanismos da lei divina. Esses desajustes que o próprio espírito ele passa a criar quando ele vai se afastando
da lei divina, comprometendo o próprio corpo espiritual e que vai desencadear no futuro as experiências expiatórias, que foi exatamente o que nós vimos ao longo deste livro com o processo da hanseníase vivido pelo senhor Rafael. Então, essa fala de Jesus, ela vai estar anunciando a respeito da reencarnação, de voltar mais uma vez, vivenciando as consequências de atitudes pretéritas, pregressas, que geraram os desajustes, os desequilíbrios que foram perpetrados pelas próprias ações. Então, a reencarnação, ela sempre será este ponto-chave para a nossa compreensão das questões que envolvem a filosofia, porque a filosofia vai estar a todo instante fazendo com que apresentemos os diversos questionamentos em relação aos problemas que estamos vivenciando, aos desafios que nos deparamos, sobre as questões que envolvem a morte. Então, para que possamos estar entendendo isso, só mesmo buscando esta variável que se chama reencarnação, que é a chave para poder desvendar todas essas nossas inquietações. Se não pensarmos na reencarnação, nós estaremos transitando por caminhos que não terão saída. E aí, como podemos conciliar a justiça divina com caminhos tão antagônicos que nos são apresentados? Há exemplo de indivíduos que, desde o nascimento, eles são marcados por dores, por lutas, por dificuldades, ao passo que a gente olha pessoas ao nosso redor que parece que tudo é só facilidade na sua vida, vivem mergulhados na felicidade, na abundância de recursos, de oportunidades. Então, por que uns têm mais e outros têm menos? Talvez não tenhamos em mente, mas nós tenhamos solicitado em nosso planejamento estar passando por aqueles sofrimentos para que possamos amadurecer alguma virtude que consideramos essencial, relevante para a nossa caminhada. Ou podemos, de fato, estar atravessando estes sofrimentos decorrentes das ações que foram perpetradas em vidas pregressas. Aqueles que agora estão com esta vida de mais facilidades, talvez, numa experiência anterior, não tenha vivido tantas facilidades como essas que se apresentam no momento. Então, as existências sucessivas, elas vão estar permitindo passarmos pelas diferentes alternâncias. Hoje, eu passo pela beleza, mas anteriormente eu vivenciei a fealdade. Hoje eu passo pela carência, mas anteriormente eu atravessei a riqueza. Hoje eu estou no poder, mas anteriormente eu vivenciei a subalternidade, masculino, feminino. Então são essas alternâncias que vão favorecendo o amadurecimento espiritual e o avanço em nossa marcha ascensional. Então, nós não podemos analisar as tramas do destino fazendo apenas um recorte. O senhor Rafael, ele foi diagnosticado com a hanseníase, mas esse diagnóstico tem uma história por trás disso. Nessa história, ela está sendo decorrente das ações que foram praticadas por ele, ou houve um pedido, um pleito, para que, atravessando aquela circunstância, ele pudesse ascender mais rapidamente
em sua marcha evolutiva. E aí, Emmanuel, neste capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o 108, intitulado Reencarnação, ele inicia trazendo a reflexão de que unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Quando nós fazemos a leitura disso, imediatamente nós nos reportamos à obra que foi escrita por Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Apenas aqui, ao invés de sofrimento, de dor, Emmanuel utiliza a palavra sofrimento. Então, em muitos momentos, Jesus já trazia para nós esta ideia da reencarnação, não abordando exatamente este termo que foi apresentado pela doutrina dos espíritos. Por que não falar de Jesus abordando o tema quando trouxe a questão de Elias, de João Batista, dentre outras circunstâncias? Mas tem um destaque neste recorte do evangelista Mateus 18, capítulo 18, versículo 8, quando Jesus diz: melhor te é entrar na vida. Ora, o que Jesus queria dizer àquelas pessoas entrar na vida, se ele falava para pessoas que viviam a experiência do corpo? Aquelas pessoas não estavam vivas, é o que nós queremos trazer no que diz respeito à nossa vivência perante as dificuldades, que ficamos na queixa, na lamentação, porque eu estou atravessando isso, que vai estar demonstrando a nossa imaturidade psicológica, a nossa autocompaixão. Mas nós precisamos ter uma compreensão mais alargada de que todos estes problemas eles constituem avanços em nossa jornada. Quando enfrentamos os problemas, pensemos que estamos conquistando mais um degrau. Estamos avançando em nossa jornada. E o tempo perdido na reencarnação, ele será automaticamente um prejuízo para a conquista do êxito, da felicidade ao qual todos nós estamos destinados. Então, vamos parar de interrogar. Por que eu sofro? Certamente, o senhor Rafael, internado naquela colônia, passou por momentos difíceis e deve ter trazido à sua mente muitas reflexões nesta direção. Mas quando compreendemos melhor a lei divina, a justiça divina, a justiça das reencarnações, ao invés de perguntar por que eu sofro, nós vamos dizer: por que não eu? Se passamos pelo esquecimento daquilo que nós fizemos e estamos nos deparando com o momento da dor, aquela dor ela tem um propósito, ela tem uma função. E aí nós precisamos também recordar de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá posta no capítulo 17º, que é intitulado Sede Perfeitos, quando Allan Kardec vai escrever sobre os caracteres do homem de bem. E aí, quando nós pensamos neste homem de bem, que é um conquistador de si mesmo, ao invés dele se entregar à lamentação ou à revolta, ele vai procurar os meios próprios para o enfrentamento daquela situação, esperando alcançar o propósito, mas para isso ele vai pagar um preço que diz respeito à renúncia, que diz respeito a sacrifícios, e que muitas vezes nós não nos colocamos à disposição para poder estar vivenciando isso. Aí vem o questionamento que cada um deve responder para si. Qual é de fato
a minha disposição para renunciar em diversas circunstâncias que nos deparamos em nossa existência. Então, Jesus, ele falou para os mortos no sentido espiritual, no sentido de que aquelas pessoas, elas não estavam despertas para os valores da vida. Alguns já ansiavam para a vida, mas encontravam como que estagnados, paralisados, aqueles propósitos ainda não estavam como a chama acesa ao qual eles deveriam estar perseguindo. Mas se a gente faz uma análise daquela época e estendemos esta análise para a atualidade, nós sabemos que alguns ainda se encontram mortos no sentido existencial. E nós, como nos situamos? Lembramos também do apóstolo Paulo quando dizia: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo iluminará. Então, aquele que vive só para a matéria, ele só vai enxergar aquilo que está morto ou que está para morrer dentro de si, porque a sua visão, o seu foco está exclusivamente no imediatismo, no materialismo. Com isso, certamente ele não está aproveitando a sua oportunidade da reencarnação. E é necessário sair para o desenvolvimento de nossas potências, para o nosso crescimento espiritual. E Emmanuel também nos fala de que os verdadeiros mortos, eles estão sepultados na experiência que vive no corpo, na experiência atual. Então, já perceberam nós, de um modo geral, que quando nós vivemos essas experiências difíceis que nos marcam, são essas experiências que nos permitem entrar na vida, como disse Jesus, melhor entrar coxo ou aleijado, ou seja, por que não despertar e não aguardar que esse despertamento ele se dê através da dor? Então precisamos estar mais ativos na criação, mais ativos com a nossa percepção mais ampliada a respeito da lei de vida divina, porque a vida ela é um constante movimento que nos oportuniza esta possibilidade de criação, de participação com o Criador, porque nós somos co-criadores. E aí pensar, estamos ainda vivendo paixões, apegos, inércia, ócio, ilusão, dentre outras questões. Se reconhecemos esta vivência, nós estamos mortos para a nossa realidade espiritual e a vida está nos convidando agora para este despertamento. E este despertamento também surge com este livro apresentado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, pensando em termos espirituais, só há um tipo de morte, porque nós sabemos que o espírito ele é imortal e que nós tudo que nós somos, isso não vai morrer. O que deixamos é aquilo que nós temos, mas o ser, tudo quanto nós vamos construindo na direção do ser, isso vai permanecer conosco. Então, o único tipo de morte que existe no que diz respeito ao espírito é para aqueles que se afastam da lei divina. Então, a morte espiritual nos chega quando temos também a consciência de culpa de que nos desviamos daquilo que diz respeito à lei de Deus. Já caminhando para o nosso encerramento, nós nos recordamos no capítulo 11, o evangelista João,
traz a narrativa de quando Jesus conversava com as irmãs de Lázaro. E ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê e vive em mim nunca mais morrerá. Então, Jesus está nos fazendo um convite para este despertamento, para que não fiquemos presos diante das dores e dificuldades que muitas vezes nos cristalizam em nosso processo de amadurecimento. E aí eu queria finalizar a minha frase, a minha fala, trazendo uma frase que Miranda apresenta aqui neste início do capítulo 27, quando ele diz que a reencarnação ela é uma santa oportunidade de crescimento e de autorrealização. Pensar nesta santa oportunidade é pensar na valorização que precisamos ter com frequência deste tempo a nós outorgado. Isso nos faz lembrar uma mensagem que a benfeitora Joana de Ângeles nos apresenta no livro Vida Plena. Ela recomenda nós fazermos uma análise das horas da nossa existência e de nos perguntarmos se estamos fazendo tudo o que devemos fazer. Olha a pergunta, olha a recomendação que ela traz. E o que seria fazer tudo o que nós devemos? É claro que é tudo que vai na direção da lei divina. E ela ainda diz: se for necessário retroceder para refazer o caminho, não perca tempo, mergulhe e siga adiante. Então, finalizamos agora recomendando esta observação daquilo que estamos fazendo e de que possamos aproveitar cada vez mais esta oportunidade da reencarnação que nos foi concedida pelo nosso Pai. O convite é o título do capítulo: caridade, discrição e devotamento ao bem. Essas são as nossas considerações. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos, Tânia, sempre muito interessantes e profundas as suas considerações. Agora passamos então a palavra ao João, que vai dar continuidade aos aprofundamentos. Seja bem-vindo, João, a palavra está com você. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é uma grande alegria estar aqui novamente, agradecendo primeiro a Gisele por esse resumo tão, como a Tânia definiu muito bem, tão suave, e a Tânia pelos aprofundamentos, pelo estudo de reencarnação que ela trouxe. A gente podia continuar ouvindo ela aqui por muito tempo, porque é um assunto tão fascinante. Então, agradecemos a Tânia também. No nosso estudo, uma frase aqui me chamou a atenção no começo do capítulo, quando Manuel Filomeno de Miranda nos fala: o reino dos céus deve ser tomado de assalto. Antes disso, ele havia falado que quando o homem mau se decide à bondade, é ardente na recuperação do tempo mal baratado e na redenção de si mesmo. Imediatamente, quando eu li essa frase, que pode parecer um pouco forte, um pouco incisiva, eu me lembrei de Paulo de Tarso e da transformação que ocorreu no seu encontro com Jesus. Então, ali no capítulo 10, na primeira parte de Paulo e Estevão, quando Jesus aparece para Saulo no deserto, a caminho de Damasco, e fala a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, caindo então da montaria, reconhece o erro na sua perseguição aos cristãos. Então Emmanuel nos diz: banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo
sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, o que quereis que eu faça? Ou seja, aquela alma resoluta, numa capitulação incondicional, humilhada e ferida, dava mostras da sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem. Entrega-se de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre na sua cooperação. Então, por aí a gente vê que quando o trabalhador que se dedica ao trabalho, mesmo que esteja no caminho errado, é uma questão de direcionar ao caminho certo. Tem uma frase muito interessante que fala que é muito mais fácil segurar alguém que está tentando correr em disparada do que empurrar alguém que está parado e não quer andar. Então, esses espíritos trabalhadores e comprometidos com atingirem seus objetivos, se estão direcionados ao caminho errado, quando se direcionam para o caminho certo, o fazem com dedicação, com afinco e com muita vontade. No caso de Paulo, não se dizia que era um homem mau, porque era um homem convicto, um homem que acreditava no seu trabalho e acreditava que seguia fielmente as suas responsabilidades na perseguição aos cristãos que, na sua opinião, perturbavam o trabalho do judaísmo. E quem é outro que a gente pode pensar, outra figura muito importante na nossa história que a gente pode pensar? Francisco de Assis. Francisco de Assis, uma reencarnação de João Evangelista, que foi o último apóstolo a desencarnar e que cuidou de Maria, mãe de Jesus, até o fim, por isso Francisco de Assis era tão dedicado a ela. Como é a mudança de Francisco de Assis? Ele está um dia na igreja e recebe a voz do Senhor. Francisco, reconstrói a minha igreja que está destruída. E ele imediatamente aceita a missão, doa todos os seus bens e volta para comunicar à sua família. Seu pai fica muito irritado e diz a Francisco de que se ele não mudasse de ideia, ele seria deserdado. O pai dele era rico, como a gente sabe. Francisco de Assis não só diz ao pai que aceita ser deserdado, mas ele tira as roupas do corpo e fala: não vou levar nem as roupas que vêm de você. Vou caminhar a partir do que eu conseguir receber. Ou seja, de novo, a mudança que também não de um homem mau, mas de um homem apenas que não estava direcionado ao caminho certo, que quando se direciona ao caminho certo, segue em trabalho até o fim da vida e, como diz também Manuel Filomeno de Miranda, todos os discípulos do Consolador, sem olhar para trás, devem se decidir ao avanço que pretendem empreender. No caso do nosso capítulo, a gente vê, então, Rafael Ferguson, quando se encontra com a doutrina espírita, quando começa a estudar o espiritismo, e aí é importante, gente, não achar que a transformação é feita do dia para a noite. Nós não somos Francisco de Assis nem Paulo de Tarso. A gente passa pelo processo de primeiro entender e aceitar a nova verdade, fazer dessa nova verdade parte de nós. Mas a partir da hora que ela se torna parte de nós, o nosso trabalho é caminhar em direção ao mestre sem olhar para trás. É isso que Rafael fez. Ele demorou um tempo,
que a gente acompanhou nos capítulos anteriores, na luta contra si mesmo, contra seus sentimentos inferiores, mas quando ele abraça o espiritismo com todas as suas forças, ele imediatamente começa a ajudar os outros doentes no sanatório, ele cria o grupo para ajudar a todos, e quando sai, já se dispõe a trabalhar no centro espírita. Obviamente, ele hesita, porque ele não quer ofender aos outros que ali se encontram trabalhando, e nos leva a uma segunda reflexão sobre esse capítulo, onde Epifânia nos fala: esta é a casa de Jesus, onde todos que vimos aqui encontramos alento e amparo. Se aqui não viermos, para onde iremos? Sem dúvida, não é um salão social onde a beleza do corpo desfila. Nossa disputa assume relevo mais expressivo, a aquisição da beleza da alma. Jesus nos fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O centro espírita existe para os doentes, existe para os sofredores, existe para os que estão buscando a beleza da alma, a aquisição de uma beleza interior. As aparências externas, o que somos lá fora, não interessa. Vamos então buscar, com o nosso trabalho no centro espírita, servir a Jesus, servir a casa, servir aonde formos necessários. E aqui também nos fala que Rafael se oferece a trabalhar aonde precisassem dele. Ele começa a buscar os trabalhos necessários para ajudar. No Francisco Xavier, as atividades edificantes não davam tempo à ociosidade, e os estudos doutrinários deixavam de lado as frivolidades, pediam aos servidores ações de autoburilamento. Então, novamente, a função do centro espírita na nossa vida. Mas voltando um pouco a um outro assunto que a Tânia já abordou, que fala da reencarnação, eu gostaria um pouco de falar um pouco dos relacionamentos familiares que acontecem na reencarnação. Nós não reencarnamos numa família por acaso ou sem algum planejamento. No Livro dos Espíritos, na questão 258, Allan Kardec nos fala que o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito, que deseja reencarnar, ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 19, Kardec nos fala que a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem-se que alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que não é da família. Nisso tem uma verdade mais profunda, que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, para o progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato com os bons, e o caráter se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Aí a gente vê a necessidade dessa família, quando descobrimos que Dona Artemis e Ermelinda foram irmãs que casaram sucessivamente com Rafael, então, na época, Georges, e as duas foram vítimas de maus tratos e imposições do caprichoso e infeliz esposo, alguns anos depois. Renascem, então, para ajudar. Ela, Ermelinda, como irmã de Rafael,
e Dona Artemis novamente como esposa, e a gente acompanha a história nesse livro. Mas outro personagem reencarna também, não na família, mas pronto para ajudar na família, Cândido, que sofrera rude perseguição e que causara sua morte. Porém, não agasalhou as labaredas do desejo da vingança. Aí vemos a característica de um espírito mais evoluído, que em vez de se afundar no ódio, no desejo de vingança, pelo contrário, se dispõe a ajudar, se dispõe a resgatar esse espírito que causou a sua morte, que causou todo o seu sofrimento. Então, ele, quando abraça o espiritismo, imediatamente se põe à disposição dessa família que tanto sofre junto, para ajudá-los a resgatar as suas dívidas. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala, no capítulo 19, que às vezes o corpo físico deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado e de tarefa a tarefa, quando o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Ele nos explica também a necessidade de membros dessa família de passarem pelas privações físicas. Rafael e Lisandra com hanseníase. Olhamos no capítulo anterior o filho com a dificuldade de se reconciliar com o pai, o filho que também foi vítima das perseguições do pai em encarnações anteriores. Então, finalmente, temos também, no final do capítulo, Rafael voltando a querer trabalhar no leprosário de onde saiu, porque ele receava pelo prosseguimento das realizações do Clube do Otimismo. É interessante, tem uma frase que diz: o criminoso sempre volta à cena do crime. Aqui não é necessariamente um criminoso voltando à cena do crime, mas uma pessoa endividada com o benefício que recebeu, querendo voltar para quando realiza da sua necessidade de fazer o bem, de trabalhar pelo progresso, seu progresso moral, e buscando cumprir o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, ele quer voltar ao leprosário, ele quer prosseguir na ajuda aos amigos que ficaram, aqueles que necessitam, servindo não só como trabalhador, mas muito mais como exemplo. Porque para aqueles doentes que sofrem no leprosário, a presença de alguém que passou por ali, que se curou da lepra, que carrega no corpo as marcas do sofrimento, a possibilidade de servir de exemplo é de uma preciosidade que não tem palavras. De novo, remetendo a Francisco de Assis, que nos falava para nós servirmos de exemplo, trabalhe para servir de exemplo, e se necessário use palavras. O exemplo de Rafael trabalhando de volta no leprosário vai ser muito mais importante do que qualquer palavra que ele possa falar a todos eles. Então, ele volta a trabalhar no leprosário. Então, eu gostaria de encerrar com um poema de Jesus Gonçalves, que foi quando encarnado, um que sofreu da hanseníase, um espírito que teve uma vida muito difícil. No livro Antologia dos Imortais, capítulo 30, tem um poema dele
que se chama Reencarnação e que nós gostaríamos de acabar os nossos comentários com o poema. E assim ele nos fala: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas, o berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve, do rei antigo, um réu que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Esse, então, era os nossos comentários de hoje. Obrigada, João. Belíssima poesia que você encerra essa noite de hoje, que vai acalentando os nossos corações e nos estimulando para que possamos, cada um de nós, superar as nossas dores, os nossos sofrimentos, com os olhos acima da matéria, né? Porque quando nós sabemos que tudo que nos chega é porque é nosso, em decorrência daquilo que praticamos no passado próximo ou remoto, fica mais leve, mais suave, para que a gente possa aceitar e tirar desses acontecimentos, dessas lições preciosas, tal como o Rafael. E ainda trazendo um pouco do que a Tânia falou, né, da reencarnação, nós vamos lembrar que o termo palingenesia e renascimento estava, né, nos evangelhos, nas escrituras dos profetas, mas que a partir do Concílio de Constantinopla em 453, essas palavras foram retiradas, né? E temos aí depois uma história bem interessante por trás disso, para aqueles que quiserem pesquisar aí a respeito do imperador Justiniano. E também lembrando, trazendo um pouco do que o João nos trouxe, a respeito do papel da casa espírita, né, nas nossas vidas, do espiritismo, nós nos lembramos daquela frase que Divaldo sempre nos traz: muitos de nós entramos no espiritismo, mas ainda em muitos o espiritismo não entrou. Então, assim, nós agradecemos mais uma vez a Tânia e ao João e a todos aqueles que nos acompanham, que vibram junto conosco, que aprendem essas lições preciosas. O nosso abraço e que possamos nos encontrar semana que vem. Até lá!